Em direito tributário, em aspectos tributários da nova lei contábil e análise de casos sobre aproveitamento de ágio, imposto de renda, contribuição social à luz da jurisprudência do CARF. A gente até estava conversando antes aqui que seria muito mais fácil se a gente tivesse esse bate-papo com todo mundo presente, que fica meio estranho câmeras aqui, mas a gente vai tentar dar no nosso melhor. E é super importante aqui a gente ter esse bate-papo, principalmente com o que está acontecendo agora com a aprovação unânime do projeto de lei 1086 pela Câmara dos Deputados e que agora está com o relator Renan Calheiros e que disse que ele vai fazer os mínimos ajustes e que vai tentar fazer a aprovação de uma forma mais rápida ainda, né? E o que está tendo tão importante essa questão desse novo projeto de lei, né? E que isso vai impactar muito, principalmente para as pessoas físicas e para os nossos clientes, que são empresas familiares, que independentemente da uma aprovação integral ou parcial, vai ter um impacto muito grande, né? Então, a primeira pergunta que eu já vou começar aqui, e antes disso eu gostaria de pedir para vocês que a gente está tentando abordar todos os temas possíveis que esse projeto de lei vai impactar para as pessoas físicas e empresas familiares. Não obstante, quem tiver algum tipo de questionamento, a gente vai deixar meia hora depois dessa explanação e que se vocês puderem, por favor, enviar via chat, a gente vai tentar fazer a elucidação, o esclarecimento dessas dúvidas no final com relação às perguntas mais frequentes, tá ok? Então vamos lá. Dr. Gerson, meu entrevistado de hoje. O projeto de lei 1087/25 vem sendo chamado de um marco na reestruturação do sistema tributário como um todo. A gente sabia que tinha a reforma tributária, que já vai ter um impacto muito grande, que já tinha sido aprovado, mas esse projeto de lei realmente está tendo um impacto, talvez assim, mais importante até do que a reforma tributária. Quais são, em linhas gerais, essas principais mudanças que esse projeto de lei traz, em especial para o imposto de renda das pessoas físicas? Bom, primeiro, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite e pela organização aqui dessa live. Espero que a gente consiga ajudar aí as pessoas a terem uma maior compreensão desse cenário tributário atual, né, pelo qual a gente está passando aqui no país. E, como você disse, caso ainda fiquem dúvidas, a gente vai ficar aqui à disposição para tentar sanar aí o máximo possível. Eu acho que o máximo ainda não vai ser suficiente, porque, como você já adiantou, o projeto foi aprovado na Câmara, agora está no Senado, e pode sofrer alterações. Muito embora o relator, o presidente do Senado, Renan Calheiros, disse que faria mínimos ajustes para evitar que ele volte para a Câmara para que tenha nova votação, ainda é possível que haja algum ajuste a depender de como o ambiente político vai se mobilizar lá em Brasília, né? Mas, bom, esse projeto, ele traz aí uma promessa de campanha do presidente, que é a isenção do imposto de renda para as pessoas que têm renda de até R$ 5.000 e uma redução do imposto para aquelas pessoas que ganham até R$ 7.500 por mês. Esse é o grande ponto desse projeto para o governo, né? E para compensar essa perda de arrecadação que ele vai ter com esse ajuste das pessoas com essas faixas de renda, ele trouxe aí a tributação dos dividendos para os empresários que ganham acima de R$ 50.000 por mês e a tributação dos dividendos pagos a pessoas físicas e jurídicas estrangeiras, né? Aí aqui a gente começa a entrar em uma série de detalhes que a gente vai tratando, conversando aqui durante o nosso... O que a gente até estava falando era o seguinte, a gente tem agora também um acréscimo, né, de um imposto de renda mínimo de 10%, tem uma questão
dessa compensação, né, da isenção a partir de R$ 5.000, até R$ 5.000, a gente até tem um redutor de 7.500 de redução do imposto de renda, que daí com a compensação vai ter esses 10% com essa nova alíquota do imposto de renda, com relação aos dividendos mensalmente pagos, e essa tributação mínima dos 10% sobre os rendimentos anuais das pessoas físicas que tenham renda superior a 600 mil. Né? Com relação, que eu acho que o que mais vai afetar aqui o pessoal que está nos ouvindo, como que ficaria essa questão dos 10% dos dividendos dessas pessoas físicas, dos sócios, que são sócios de empresas familiares? Bacana, vamos lá. Bom, aqui a lei traz uma dinâmica muito interessante, né? Ela primeiro trata de uma retenção de 10% do imposto sobre o valor distribuído para rendimentos superiores a R$ 50.000 por mês. Então, se um sócio de uma empresa, independente da atividade, recebe R$ 50.001, ele vai ter uma retenção de 10% sobre todo o valor que ele recebeu naquele mês. Então, o total, aí uma dúvida até que eu fiquei, o total vai ser de R$ 50.000 em reais, do jeito que você estava falando, mesmo que ele receba 10 mil de várias empresas, o total dando mais de 50 mil, ele já vai ser tributado. Ou tem que ser fontes pagadoras distintas? Não, aqui é a somatória. É a somatória por fonte pagadora. Então, se cada empresa pagar individualmente mais do que R$ 50.000, esses R$ 50.000 sofrerão a incidência desses 10% que a gente chama de antecipação do imposto, né? Mas é por empresa. Se ele é sócio de uma, duas ou três, cada empresa tem que pagar por mês acima de R$ 50.000 para que exista essa retenção. Então, vamos supor, é como se fosse um fundo de investimentos, como se fosse um come-cotas, uma retenção de 10%. Se ele é sócio de 5 empresas e recebe 49 mil das 5 empresas, ele não teria essa mordidinha de 10%? Essa retenção, não. Nesse exemplo, ele não teria retenção. Só que, ao final do exercício, ao final do ano calendário, quando ele faz a entrega da declaração do imposto de renda, ele tem que fazer o ajuste. Certo. E nesse ajuste é que ocorrerá aqui a tributação do imposto de renda adicional entre 0 a 10% que vai incidir sobre os rendimentos totais que ultrapassarem 600 mil por ano. Então, se ele receber de 3 empresas 49 mil por mês, ele não tem a retenção, mas chegando lá no final do ano, quando ele for fazer a apuração do imposto, ele vai ter que oferecer todo esse valor à tributação desse imposto de renda mínimo no ano seguinte. Então, ainda que ele não tenha recebido de 5 empresas 49 mil, ele não teve a mordidinha dos 10%, da retenção dos 10%. Mas se chegar no final do ano, ele teve 600.001 reais, ele vai ter daí que fazer a apuração e vai ter daí a mordidinha dos 10%. Isso. É uma alíquota progressiva, né? Que vai até 10%, que é para quem ofere renda anual de 1.200.000 ou mais. Tá, então não vai fazer diferença se ele fizer essa distribuição por empresas ou somente numa empresa? A diferença é somente no fluxo de caixa. Se ele fizer por uma empresa maior do que 50 mil, ele tem inicialmente uma retenção e ao final do ano esse ajuste. Se essa retenção for maior do que o imposto apurado no ajuste, ele tem o imposto a restituir. Se ela for menor, ele tem o imposto a pagar. Então são 2 momentos de apuração e pagamento de imposto, né? Uma das dúvidas que os clientes têm buscado muito é o seguinte: se eu estou tendo distribuição de dividendos de 49 mil de 5 empresas, eu não estou tendo a retenção dos 10%. Só que eu também tenho dividendos ou juros sobre capital próprio de ações listadas em bolsa.
e que, junto com isso, eu vou ter a declaração, o ajuste anual. Como que fica a base de cálculo do imposto mínimo para as outras rendas além dos dividendos recebidos? Qualquer renda vai ser tributada? Porque era isso que um cliente até colocou. Ele falou o seguinte, eu vou ter que pagar já sobre as empresas que eu estou recebendo os dividendos, aí eu vou ter que pagar daquelas ações que eu estou listadas em bolsa, ou mesmo do que eu vier a oferir de lucros de fundos de investimentos. É como se eu tenho um CDB, eu já paguei o 15%, eu ainda vou ter que pagar mais 10%, eu vou ter 25%? Como que fica essa situação na hora do ajuste da declaração de imposto de renda? Tá. A regra com relação à base de cálculo desse imposto adicional é bem clara, né? Ela diz, a regra que todas as rendas, todos os rendimentos são tributáveis e ela traz uma lista de aproximadamente 15 exceções. Tá? Então, dentro dessas exceções que não serão tributadas por esse imposto adicional, eu tenho ganhos de capitais. Então, se eu vendi um imóvel, apurei um ganho de capital, paguei o imposto sobre esse valor, a renda desse ganho de capital não entra no cômputo desse tributo, mas outras rendas entram. Então, tributação, rendimentos com tributação definitiva. Então, se eu tenho uma aplicação financeira que não está listada daquelas que são excluídas, né? Que são excluídas, por exemplo, LCI, LCA, basicamente esses títulos que têm uma tributação já isenta. Fundo imobiliário. Né? Fundo imobiliário, FIAGRO, esses estão excluídos, mas outras aplicações financeiras que geram rendimento, ainda que já tenha sofrido retenção do imposto, entra na base desse imposto de renda mínimo. Então, além dos dividendos, eu vou ter outras rendas que também vão sofrer o impacto dessa tributação, desse imposto adicional. Então, vai ser o caso, por exemplo, de CDB, de fundos de investimentos de uma forma geral. Eu vi aqui que, por exemplo, o que tem com certeza é LCI, o CRI, LCA, o CRA, fundos imobiliários e o FIAGRO. Tá. Esses, além de outros mais específicos, né? E tem algum tipo de redutor? Ou como que vai funcionar? Pelo menos o que está no projeto de lei. Isso. Esse redutor, antes de entrar na questão do redutor, eu acho importante a gente comentar um ponto aqui, que até hoje foi objeto de uma reportagem no Valor, que é a renda que as pessoas têm com doações e heranças, né? A lei, ela exclui as doações em antecipação de legítima e heranças e as doações de forma geral dessa tributação pelo imposto mínimo, tá? Essa é uma hipótese de incidência, não queria ser tão técnico, mas eu não consegui outras palavras, que a Constituição, o legislador já escolheu que é para ser tributada pelo ITCMD. Então, ela não vai sofrer um impacto, que é um medo que eventualmente as pessoas têm, né? Principalmente as pessoas que eu acredito que o público que está aqui assistindo tem o interesse em fazer um planejamento sucessório, tem o interesse em já distribuir o seu patrimônio de uma forma estruturada, organizada, planejada. Eu acho que vale até a pena, porque assim, para a gente que é do mundo jurídico, a gente divide de uma certa forma de gênero e espécie, fica mais fácil, não é? Porque quando a gente tem rendimento, é algo que acrescenta de uma forma que eu digo que é onerosa. Eu fui lá, eu comprei no mercado fundo de investimento, eu comprei um imóvel, troquei, ou seja, eu vendi esse imóvel, eu tive esse dinheiro, isso que a gente fala de um acréscimo no nosso patrimônio. Quando eu tenho uma doação, eu tenho uma herança, eu também tenho um acréscimo no meu patrimônio, só que é de forma gratuita. Eu não tive nenhuma contraprestação. Então, o que a lei está seguindo é essa natureza jurídica que você está falando de hipótese de incidência, é porque, na verdade, a hipótese de incidência, que seria o rendimento sendo acrescido
em decorrência de uma contraprestação, não ocorre, porque houve o acréscimo, mas de forma gratuita, e, portanto, não entraria no que está aqui no projeto de lei 1087/25. Exatamente, essa é a lógica. Perfeito. Tá vendo? Até que aprendi bem nos meus vários anos de faculdade. E como que ficam as empresas que possuem incentivos de imposto de renda e contribuição social, bem como pessoas que tenham altos rendimentos oriundos de outras fontes que não os dividendos? Como é que eles vão ter, como é que vão ter essa dificuldade de utilização desse redutor? Aqui entra naquele ponto que você tinha tocado ao final da sua última pergunta, que é o redutor, né? Esse redutor, o que é esse redutor? Bom, em linhas gerais, explicando, a lei diz o seguinte: sua empresa já paga um imposto de renda, que dependendo da atividade é imposto de renda e contribuição sobre o lucro, somados cerca de 34% para atividades em geral, 40% para seguradoras e 45% para bancos, instituições financeiras, né? Aí essa lei, ela quis não onerar esse lucro, porque querendo ou não o lucro, ele primeiro é apurado pela empresa e depois distribuído para o sócio, é um dinheiro só. Né? Então o objetivo do legislador aqui eu não quero que essa carga tributária seja superior a esses 34% ou a esses 40% ou 45%. Ele criou esse mecanismo de redução desse imposto adicional. Como que isso funciona? Na prática, soma-se a alíquota efetiva que a empresa paga, mais a alíquota efetiva que o sócio paga quando ofere um dividendo, e se somadas essas duas alíquotas, o percentual for superior a 34% ou aos outros percentuais, é reduzido esse imposto adicional. De 0 a, dependendo da proporção, e quais são as variando. possibilidades que você entende disso acontecer? Por que eu voltei nessa questão de redutor? Porque durante muito tempo a gente foi estruturando grupos familiares sempre pensando naquele binômio de proteção patrimonial, proteção empresarial e como que questões familiares não atingiriam a empresa e questões empresariais não atingiriam a família, e quanto mais distante da pessoa, do sócio, da operacional, mais protegidos estariam. Sempre foi esse, vamos dizer assim, o raciocínio que sempre teve. Então, a gente sempre teve grupos operacionais com holdings de participações e holdings familiares, não é? E a gente não tinha grandes preocupações, porque os dividendos, eles eram pagos das operacionais, de participações, para as holdings familiares, né? Então, na hora que eu fazia esse caminho dos dividendos, como os dividendos estavam isentos de tributação, porque já tinham sido pagos na operacional, então não poderia sofrer dupla tributação, ele ia de cada camada sendo isento até a pessoa física. Então, por que eu voltei nessa questão do redutor? Como que vão ficar agora essas questões dos dividendos, uma vez que a proposta do governo é tributar os dividendos, ter agora uma nova alíquota para as pessoas físicas, se eu tenho grande parte de empresas, de grupos familiares, em que eu tenho holdings de participações, holdings familiares para fazer essa segregação, e como é que eu ajusto essas estruturas societárias e sucessórias diante de um novo perfil, de um novo arcabouço tributário. Bom, uma pergunta complexa, mas muito interessante, né? A gente tem que pensar que essa tributação, ela só vai incidir quando o pagamento for feito para as pessoas físicas, né? Então, primeiro ponto que a gente tem que observar aqui, ainda com essa estrutura empresarial, os pagamentos feitos das empresas operacionais para as holdings
de puras participações. de participação e das holdings para as holdings familiares, ainda não há tributação. Tá, então vamos supor, eu tenho uma holding de participações. Eu apurei os lucros, dividendos, fiz a ata de aprovação dos balanços e da distribuição de lucros. Foi para a holding de participações. Eu tenho a equivalência patrimonial. Tem esses lucros e dividendos nessa de participações. Vou fazer o mesmo caminho. Vou aprovar as contas, vou aprovar o balanço, aprovar os lucros e dividendos, vou para a holding, a holding familiar. Neste movimento, eu não vou ter uma outra tributação, porque esses 10% é só na pessoa física. Só quando essa holding familiar distribuir para Pessoa sócios, física. pessoas físicas. Certo. Né? Uma tributação adicional exclusiva para as pessoas físicas. E neste caminho aqui, na hora que vai para a pessoa física, tem algum tipo de redutor? Porque ele vai poder ter, neste caminho, ultrapassar os 34%. Aqui tem um ponto interessante, um exemplo que eu acho que a gente pode elucidar essa questão. Vamos supor que eu tenho uma holding de participações que tenha embaixo dela 3 empresas operacionais. Uhum. Essas 3 empresas operacionais, elas têm a carga de 34% do imposto de renda calculado sobre o valor dos lucros dela. Uhum. Né? Então, ela já estaria no limite. Se acrescidos os 10% adicionais que as pessoas físicas pagariam se fossem sócios diretamente delas, haveria um redutor desses 10%. Só que quando eu tenho holdings no meio do caminho, em cima dessas empresas operacionais, esse cálculo do redutor é feito considerando o imposto pago pela holding. E como a holding é isenta do imposto sobre equivalência patrimonial e lucros distribuídos que ela recebe, esse cálculo ele tende a zero, né? Porque ela não paga o imposto. O imposto que ela paga é zero. E aí, nessa primeira situação, se as pessoas físicas fossem diretamente sócios das empresas operacionais, haveria o redutor, mas quando eu tenho holdings no meio, eu perco o direito ao redutor. Entendi. Esse é um ponto negativo a ser considerado e que, com certeza, sendo aprovado esse projeto de lei, todo o empresariado brasileiro e todo o meio jurídico vai se debruçar sobre o tema para avaliar estratégias legais possíveis Porque isso não é apenas algo que seja das empresas familiares, né? Mesmo que empresas não familiares utilizam o mesmo tipo de estrutura, né? Sim. Um outro ponto também que a gente observa em empresas familiares, que é a continuidade, uma periodicidade de distribuição de lucros e dividendos, né? Que a gente chama sempre de antecipação de distribuição de lucros, para que seja feita a apuração no ano subsequente. Você acha que, por conta dessa periodicidade, que é muito frequente de distribuição de lucros e dividendos em empresas familiares, diante desse novo arcabouço tributário, isso vai ter um impacto ou não? Na verdade, o impacto que tem, ele é sobre distribuição de lucro, seja ele lucro antecipado, aquele lucro que se apura durante o ano e já se antecipadamente distribui, quanto para o lucro já apurado no ano anterior e aprovado a sua distribuição. Então, qualquer tipo de distribuição de dividendos que tenha, ela vai sofrer o impacto desse imposto adicional de 10%, que se superar os 50 mil por mês ou 600 mil por ano. Mas aí você concorda o seguinte, a depender de como eu estiver fazendo essa distribuição e eu tiver essa retenção de 10%, eu vou ter um certo desequilíbrio nesse fluxo de caixa. Com certeza. Então, todas as empresas vão ter que repensar esse fluxo de caixa. O primeiro impacto, né, ele pode ser observado no sócio. Se uma empresa hoje distribui 100 mil reais por mês para o sócio, a partir
de amanhã, se ela continuando a distribuir os mesmos 100, o sócio só vai receber 90. Né? E nesse cenário, o sócio e a empresa vão ter que Se readequar. readequar. Então, o primeiro impacto aqui é na política de distribuição de dividendos. Uhum. A empresa tem caixa ou não para conseguir manter o nível de ganho financeiro que o sócio já tinha, Uhum. né? O que significa que ela vai ter que desembolsar um valor maior do que, Fazer um grosso nesse exemplo meu, os 100 mil que ela pagava por mês, para que ele possa usufruir desses 100 dos mil mesmos 100 mensal. mil. Né? Mas esse cálculo não é tão simples assim, porque se a gente vai olhar fluxo de caixa, a gente tem que pensar que, bom, esse dinheiro que o sócio inicialmente sofre uma retenção de 10%, lá no ano seguinte, quando ele vai fazer a apuração do imposto, pode ser que gere uma restituição de imposto. Mas imediatamente ele vai estar sentindo que ele está com 10% com a menos. 10% a menos. Tá. Daí Esse talvez exemplo. seja o caso de uma melhor conscientização de que esses 10 mil a menos, ele vai ter essa restituição lá na frente, mas não vai ser tão de imediato assim. Pode ter, né? Pode vai ter. depender de todos De um planejamento. e de todos os rendimentos que ele ofere, né? Então, se ele tem aplicações financeiras diversas, se ele tem outros tipos de rendimento, tudo isso vai impactar essa restituição ou não desse imposto, né? Uhum. Então, a gente não está falando só da tributação dos dividendos, né? A gente está falando aqui da tributação da alta renda, como a lei mesmo denominou, né? Uhum. Então, qualquer rendimento que não está nas exceções, ele vai sofrer, ultrapassando 600 mil, vai sofrer a incidência desse imposto adicional. Esse Então, vai o ser cálculo um ponto, é complexo. Então, esse vai ser um ponto que para a empresa familiar vai pegar. É. Outro ponto que também tem perguntado muito é o seguinte, nesse novo arcabouço, empresas que vão estar no lucro real, lucro presumido ou no super simples, tem alguma diferença? Não vai ter? Até para que as empresas comecem a se ajustar para algum tipo de mudança de regime tributário. Uhum. É interessante porque antes desse projeto de lei muito se falou sobre excluir as empresas do Simples Nacional dessa sistemática, mas isso não aconteceu. Tá. O projeto não prevê nenhuma benesse. diferenciação para o regime tributário da empresa. Então, seja do Simples, seja do lucro real, seja do lucro presumido, pagou mais de 50 mil reais em dividendos. Independentemente do regime tributário. Do regime. Não fizeram nenhuma exceção. Não. Essa Ainda não. Ainda tem o Senado para eventualmente incluir alguma alteração. Uma coisa que a gente estava até conversando mais cedo tem várias questões que são até inconstitucionais, que caberia ao Renan Calheiros tentar ajustar, mas qual vai ser o apetite dele, porque o que ele ajustar volta para a Câmara e talvez não tenha tempo hábil suficiente para ser aprovado, e eu tenho um apetite político porque é ano eleitoral. Então, a gente realmente está numa situação, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Exatamente. E até por essa questão, que é um dos pontos que a gente até estava conversando antes, como que fica essa regra de transição? Porque a gente está mudando totalmente a forma de pensar tributária das pessoas físicas. Como que o que a gente pode ver se é que tem algum tipo de oportunidade? Porque eu vinha tendo dividendos, lucros de dividendos que eu sabia que eram caixa, que eu não iria pagar tributos na pessoa física, porque a empresa já pagou, e de repente 2026, que vai ser apurado para 2027, eu vou ter que fazer este pagamento. Como que fica essa regra de transição? O projeto ele prevê que os lucros apurados até o ano de 2025 não serão tributados. Essa é a primeira regra, né? Só que ele desdobra isso em algumas regras que aqui sim a gente tecnicamente vê algumas inconstitucionalidades, tá? Ele diz que esse lucro tem que ser aprovado e deliberado o seu pagamento até no dia 31 de dezembro, né? Mas a gente sabe, né, que
não é possível se apurar e deliberar, através de um ato societário, o pagamento no próprio dia 31. A própria lei comercial, ela diz que a empresa tem, após o encerramento do calendário, um prazo para aprovar as contas do exercício anterior e deliberar em assembleia sobre o pagamento dos lucros, né? Até isso que a gente estava comentando, esse é um dos pontos de inconstitucionalidade, porque como que a empresa vai fazer a apuração até o dia 31/12, aí eu tenho uma lei societária que fala que eu tenho que fazer essa aprovação até 4 meses depois, que até abril, eu não fiz isso, e eu tenho que fazer a aprovação até o dia 31/12. A gente até estava brincando, né? Tem muito restaurante que só vai saber quanto que ele tem de lucro ou não, nem meia-noite do dia 31/12 ele já vai ter que descobrir o quanto que ele vai ter que aprovar, né? Então, esses conflitos da lei, que é um dos pontos que a gente estava falando, como que o Renan Calheiros vai sair dessa saia justa. Sim. Porque é evidentemente ilegal e inconstitucional. Sim. E se nada for feito no Senado para corrigir distorções dessa natureza, a consequência lógica é que os contribuintes vão se planejar num primeiro momento para tentar cumprir a regra da forma possível. Para muitos não vai ser possível. É o caso do restaurante que a gente estava falando. Um delivery fez uma entrega às 11h59. Como que ele vai apurar o lucro, fazer uma deliberação societária? Então precisa do contador, do advogado, de 11h59 até meia-noite. Impossível, né? Então vai acontecer uma judicialização do tema, né? Então, com certeza os contribuintes vão judicializar esse tema. E uma outra inconstitucionalidade que a gente vê também é com relação a essa limitação de pagamento desses valores até o ano de 2028. Né? Se ultrapassou 2028 e esses lucros não foram pagos, eles passam a ser tributados. Mas a lei atualmente vigente, ela isenta esses rendimentos de dividendos do imposto. Para eu ter uma lei válida, ela só pode valer no ano seguinte, é o princípio constitucional da anterioridade. Então, com essa limitação que eles estão colocando data máxima para pagamento, a gente também consegue enxergar uma inconstitucionalidade. É muito difícil que essa regra saia dessa lei, acredito. Mas isso pode gerar uma judicialização desse tema. Mesmo porque o fato gerador desses lucros todos, ainda que não tenham sido caixa, não existam caixa, é durante uma legislação que está vigorando hoje. Perfeito. Né? Então, acho que isso, qualquer um que esteja assim assistindo aqui vai saber. Eu fiz esse caixa pensando numa lei que eu conhecia. Alterou a lei, como é que vai alterar esse caixa? Né? Mas eu acho que o melhor, que a gente até estava conversando antes, já comece a colocar o balanço em ordem, já aprova o balanço o quanto antes, para a gente já começar a ter pelo menos esses lucros aprovados o máximo que puder. Sim. Tá, então não desista do seu contador. Não desista do seu até contador. Até porque o fisco, ele é obrigado a seguir a lei. Então, se a empresa não respeitar o que está escrito ali, por mais que seja legal, inconstitucional, o fisco vai cobrar o imposto. É dever dele, é dever da fiscalização cobrar o imposto conforme a lei. Por mais que ela esteja errada, que ela seja inconstitucional. Quem tem que dizer isso é o Supremo Tribunal Federal em última instância, que ela é inconstitucional. Então, eu acho que mais vale ser cauteloso do que depois ter que discutir. Mas ainda que vá ser discutido, seja no CARF ou seja mesmo no Poder Judiciário, a base de tudo vai ser o balanço. Vou ter que apresentar o balanço. Se o balanço não estiver em ordem, vai ser complicado. E a mesma questão das atas, né? Muitas vezes me perguntam, a ata é obrigatória?
Olha, obrigatória sempre fala, tem multa? Não tem multa se não tiver a ata, mas se eu não tiver a ata aprovada, eu não vou conseguir demonstrar que aqueles lucros são daquele período para fazer a distribuição de forma isenta. Exatamente. Então, agora é que, infelizmente ou felizmente, todo mundo vai ter que andar com o contador do lado direito e o advogado do lado esquerdo. Aí me diz uma coisa, ainda voltando nessa questão, você acha que mesmo que a gente faça feche o balanço, que a gente chame a assembleia ou mesmo uma reunião de sócios para aprovação, você acha que ainda a Receita Federal vai poder fazer algum tipo de questionamento com relação a esses lucros que a gente aprovou aqui em 2025 para serem pagos depois? Se todas as regras forem cumpridas, a Receita Federal ela vai poder questionar, eventualmente, a apuração desses lucros. Então, é sempre a parte da contabilidade. Sempre a parte material, que a gente chama, né? Tá. Esse é o lucro real? Tem Consistência. consistência? Ele não apareceu lá num pirim-pim-pim. Aí, diz aqui uma questão que a gente até estava falando, né? Às vezes, nessas situações, a gente tem que se precaver e se planejar. O que diante desse cenário, né, em 2025, que vai ser um ano decisivo, o que a gente pode buscar para otimizar resultados e para preservar a segurança jurídica do que hoje a gente está vislumbrando o que vem por aí a partir de 2026? Porque mesmo que não se aprove na sua totalidade, né, a gente já viu que o Congresso e o presidente estão dispostos a fazer essa mudança nessa direção, né? O que então a gente, para as pessoas físicas e as empresas que a gente tem aqui, nossos convidados, participantes, a gente poderia passar como um planejamento para a parte tributária, o que a gente pode fazer a partir de então? Primeiro de tudo, né, a gente tem que entender qual é o impacto individualmente falando. Né? Então, o empresário e a empresa, ele tem que entender primeiro qual é o impacto que eu sofro com isso. Então, a primeira coisa é uma análise tributária dos impactos. Avaliados os impactos, o próximo passo, que é de curto prazo, é avaliar a política de distribuição de dividendos. Vou alterá-la, sim ou não, dependendo dos impactos que já foram verificados numa etapa prévia. E combinar até com os seus sócios como que vai fazer esses impactos para ninguém ser pego de surpresa. Exatamente. A comunicação vai ser essencial. Sim, por isso que essa análise dos impactos, ela é primordial. Né? Ela é o primeiro passo, que com ela em mãos, o gerenciamento das estratégias para diminuir ou para tentar mitigar eventual impacto, elas são mais efetivas. Né? Então, feita essa análise, feita uma avaliação da política de distribuição de dividendos, aqui eu estou falando dos sócios como um todo, então é importantíssimo que eles tenham uma comunicação clara, objetiva entre si, e feito isso, ainda num médio prazo, é possível se reavaliar toda a estrutura societária da empresa, do grupo, enfim, né? Geralmente grupo, né? E esse vai ser um terceiro passo que, creio eu, que todos os empresários no Brasil vão rever, né? E além da alteração do imposto sobre os dividendos, a gente agora está passando por uma reforma tributária que começa ano que vem, que também vai causar impactos. Eu já me deparei com situações que a legislação anterior estimulava que as empresas dividissem atividades, os negócios dividissem atividades em grupos empresariais, né? Para que, eventualmente, houvesse reduzisse a carga tributária. Uma tributação mais eficiente para cada atividade. E agora essa lógica, essa dinâmica, ela
vai sofrer um impacto da reforma tributária. Eu lembro que muitas vezes falava assim, olha, toda a parte de folha de pagamento você deixa numa empresa, a parte depois operacional você deixa em outra para você ter mais eficiência tributária. Agora isso daqui é o essa oposto. lógica que foi e ainda é muito discutida em termos de fraude, em termos de possibilidade de fazer planejamento tributário, agora ela vai ter que ser revista com um outro foco, né? E a reforma tributária, qual o impacto que ela vai causar para isso? Porque agora eu vou ter, bom, eu acho que isso a gente vai falar num outro evento no futuro, mas também é um tema que tem muito a ser debatido, mas ele vai impactar diretamente, os novos impostos vão impactar diretamente empresas do presumido, do real, com um IVA, que o nosso IVA, na verdade, é composto por outros tributos, que é o CBS e a IBS, que vão permitir créditos das despesas e vão ser impactados por débitos nas vendas e receitas para situações que antes não tinham. Uhum. Então, empresas que estavam no lucro presumido, com PIS e COFINS tributados somente na receita, agora eles vão ter tributação do CBS, que substitui o PIS e COFINS, e vão ter créditos. Como que fica essa dinâmica dentro da carga tributária da empresa, né? Então, isso vai mudar todo o cenário. Isso é somado, aliado a esse tema que a gente está debatendo aqui, vai trazer novas diretrizes de estruturas societárias, né? Até que a gente estava falando o seguinte, que a gente tem a reforma tributária para empresas, a gente tem o projeto de lei 1087 para pessoas físicas, e como que a gente vai fazer essa combinação para planejamentos sucessórios de empresas familiares, né? Esse vai ser o grande desafio, né? Porque no frigir dos ovos, a gente até fez algumas simulações, sempre vai ter uma carga tributária maior. E isso porque, assim, a gente tem estados que já tiveram majoradas as suas alíquotas de ITCMD, outras ainda não, e talvez, assim, é mais plausível que em ano eleitoral não vai ter nenhum tipo de mudança, mas as que ainda estão mantendo a alíquota estão fazendo um incremento na base de cálculo, né? Então, o que você diria, assim, de grandes desafios que tem diante desses dois arcabouços, um já aprovado, que falta regulamentação, e outro que está no Senado, que de acordo com o seu relator disse que está se esmerando para aprovar de uma forma célere, como que a gente faz isso para os planejamentos, né, sucessório e patrimonial das empresas familiares? O planejamento sucessório e patrimonial agora ficou mais complexo, né? Não, a gente tem que olhar tanto para o imposto que incide no momento da doação, que é o ITCMD, olhar hoje ainda para as discussões que existem em torno deles, base de cálculo, quando a gente está falando de doação, de participação societária, é com base no valor do patrimônio líquido da empresa ou com base no valor de mercado dos ativos e passivos que encontram-se lá contabilizados nessa empresa, né? Isso já é uma discussão atual. Mas além dessas dificuldades, a gente vai ter que aliar a análise dessa tributação sobre os dividendos e o impacto da reforma tributária para as holdings, principalmente. Como ficam as holdings patrimoniais que, até então, não pagam ICMS nem ISS? Só que o CBS e o IBS vão substituir esses dois impostos, o IBS especificamente vai substituir esses dois impostos e vai impactar as holdings patrimoniais imobiliárias. Como fica agora a conta? Ainda vale a pena eu ter ou não, né? Tudo isso agora vai ser necessariamente reanalisado para todo mundo. Até porque, assim, a gente já falava antes, que muitas vezes nos procurava e falava, eu quero ter uma holding patrimonial porque disseram que é o melhor dos mundos, não é? Porque realmente, na pessoa física,
não sei como vai ficar ainda, era de 0 a 27,5, agora vai ter todo um outro arcabouço com relação a aluguel, na parte de imóveis, né, a tributação de aluguéis na pessoa física, vis-à-vis o que eu tenho agora na holding patrimonial, que vai ter um outro ajuste, um outro arcabouço que vai ter que se fazer conta com relação a isso, e fora isso ainda tem as agropecuárias, que também era uma forma muito interessante de colocar imóveis rurais em empresas pela mesma sistemática. Então, a gente tem aqui participantes que têm imóveis para compra, venda e aluguel em holdings patrimoniais, da mesma forma que eu tenho também imóveis rurais em agropecuárias, tendo a mesma sistemática de eficiência fiscal. E que hoje eu já não vou ter mais tanta eficiência como eu tinha antes. Eu acho que aqui a gente tem objeto para uma live específica, né? Porque são muitas as discussões que vão ser abertas com a reforma tributária, pensando em holdings, né? Eu posso olhar para holdings com imóveis urbanos que fazem compra, venda, locação, loteamento, incorporação imobiliária, qual é o impacto para essas holdings, né? E para as holdings que têm imóveis rurais, que já tem hoje em dia um cenário de discussão muito grande, né? Há pouco tempo atrás, creio que há um mês atrás, eu vi uma decisão do CARF de um planejamento em que havia o arrendamento do imóvel rural da holding para o sócio. Né? E o sócio utilizava essa despesa do arrendamento para reduzir o valor do imposto a pagar na apuração do imposto de renda rural, né, que ele é apurado considerando receitas da atividade rural menos as despesas da atividade rural. E esse lucro que a empresa agropecuária oferia com a locação, arrendamento desse imóvel rural, retornava para o sócio isento do imposto, né? O CARF, assim como a fiscalização, entendeu que se tratava de um planejamento abusivo, porque o único objetivo era a redução da carga tributária. Então, foi afastado os efeitos do planejamento e foi cobrado o imposto sobre esse valor do arrendamento. Não foi aceita essa despesa na apuração da atividade rural da pessoa física do sócio. Então, além disso, a gente tem diversas discussões sobre base de cálculo do imposto de renda na venda de um imóvel rural por uma empresa ou por uma pessoa física, né? Qual que é a base de cálculo? É o cálculo do VTN do momento da venda menos o VTN do momento da compra, ou efetivamente o ganho de capital, ou a receita da venda que é tributada pelo lucro presumido. Aqui a gente já tem uma série de elementos para considerar e que vão ter que ainda ser considerados, só que agora a gente tem novos elementos, que é a tributação dos dividendos, que pode acontecer, e a reforma tributária, CBS e IBS, que acontecerão, que estão em vias. E o mesmo para doação, porque na hora que eu faço doação, a maioria dos estados é com base no patrimônio líquido. E eu já tenho decisões e mesmo estados que desconsideram, foi até o caso da primeira turma do STJ, dizendo que não, imóveis devem ser sempre pelo valor venal e não pelo que está no patrimônio líquido histórico. Exatamente. Ou seja, está tendo uma tendência nessa. Então, como que ficariam daí esses lucros que estão... Porque fica... eu vou considerar o valor venal, porque são só imóveis, mas agora como que eu vou considerar se também tem lucros? Né? Porque uma parte dos lucros, a pessoa física que tem que pagar. Vai ficar uma boa discussão, né? Vai. Eu acho que agora a gente entra num novo momento tributário do país, né? Eu acho que o país está tomando um outro rumo com todas essas alterações tributárias, que vai gerar aí a necessidade de reavaliação de todas as estruturas empresariais e vai gerar, com certeza, novas discussões e novos planejamentos, novas análises, né? O E você momento acha é que, por delicado. exemplo, da parte do projeto de lei 1087, tem algo positivo? Com certeza.
se a gente pensa no lado social, esse projeto de lei está permitindo que uma grande parte da população que hoje sofre uma tributação e tem uma dificuldade enorme de manter a sua vida, né, dentro dos padrões mínimos necessários para se ter uma vida digna, né? Com R$ 5.000 você não consegue ter uma saúde, educação, né, de alto... Já basta o segurança, né? Segurança nem fala. Alimentação, porque a inflação dos alimentos está absurda. Hoje o valor do mercado é uma coisa gritante, né? Então, sim, eu vejo nele um ponto positivo. Olhando por esse lado, para dar mais acesso à população de trabalhadores, né? A ter condições melhores de vida, né? Por outro lado, os empresários, né? E querendo ou não, eu como sócio de um escritório me incluo nessa parcela da população, vão sofrer e ter que pagar essa conta, né? Então, é muito difícil Esse equilíbrio. gerenciar um país desse tamanho, com contas públicas imensas, né? Então, sempre tem, em toda situação, a gente tem um lado positivo e um lado negativo, mas... Vamos em frente. E agora a gente vai ver aqui algumas perguntas. Vamos lá. Mas eu acho que a gente... Vamos ver aqui. Aqui alguém mandou dizendo o seguinte, sobre essa deliberação, a deliberação da aprovação dos lucros, vai depender de como está definido no contrato social, a apuração e distribuição de lucros de forma antecipada em períodos menores que os 12 meses do exercício social vigente. Essa possibilidade de apuração de balancetes e balanços fiscais, lucros dentro do exercício, desde que esteja previsto em contrato social, isso com certeza. Uma das questões até que a gente colocou num artigo que a gente circulou é o seguinte, está todo mundo achando, poxa, se eu tenho lucros acumulados, então eu já vou aprovar, vou fazer uma atinha aprovando e que está tudo em ordem. Desculpa, lembra que é o seguinte, se eu tenho uma empresa, eu tenho que seguir as regras societárias para aprovação dessas contas e aprovação dos lucros. Se no meu contrato social está falando que eu tenho que aprovar de determinada forma, que eu tenho que fazer convocação, quando que eu estou dispensada da convocação? Quando todos os sócios estão lá para deliberar. Ah, mas eu não tenho nada falando sobre balanços intercalares, trimestrais ou semestrais. Como é que eu vou aparecer agora com um balanço trimestral, se nem o meu contrato social está prevendo esse tipo de balanço? Então, são essas questões que a gente estava conversando antes aqui do início, que as pessoas elas não se atentam, né? Não é simplesmente a formalidade da ata. A ata societária de aprovação, elas têm que estar condizente com a lei e condizente com o que está estabelecido no contrato social. Então, não adianta simplesmente chegar em novembro e falar, olha, está aqui um balanço, eu fechei o balanço, tenho os lucros e olha, beleza, aprovei e acabou, né? Sendo que no meu contrato social não está previsto o balanço de forma periódica, né? Não sei quem passou aqui, mas super obrigada por ter atentado aqui. Vamos lá, outro. O aumento da carga tributária para investimentos estrangeiros. Provavelmente teremos fugas de capitais? Como que fica essa parte para estrangeiros? A legislação prevê que haverá a retenção de 10% nos pagamentos de dividendos para estrangeiros. E também concedendo esse redutor, né? Então, possivelmente, o investidor que está aqui atrás de uma especulação que seja no mercado de capitais ou que seja
em algum outro tipo de investimento direto, né, investindo numa empresa propriamente dita, vai colocar essa nova tributação na conta e avaliar se o lucro que ele está oferindo aqui, menos o imposto que ele sofre aqui, dentro do custo de oportunidade dele, impacta numa decisão de ficar ou não, né? Ele pode olhar para isso e falar, não, eu vou ter um lucro maior se eu investir numa empresa na China em vez do Brasil. Então eu vou embora daqui e vou para a China investir num negócio na China. Né? Com certeza, um dos reflexos pode ser a saída de capital do país. Porque a gente vai ter um aumento aqui na parte de investimentos, né? Sim. Um ponto aqui que foi até a Thaís que colocou. Um ponto importante, eu preciso definir a data de pagamento desses lucros ou tenho que pagar no exercício seguinte, após essas datas, os lucros deveriam sofrer correção, mas o projeto não é claro e condizente com as regras das legais societárias. Né? Isso aqui é importante, porque eu aprovo, eu não digo quando que eu tenho que colocar a data de quando eu vou pagar, porque o que acontece? A gente tem os lucros acumulados que não necessariamente tem caixa. Eu posso simplesmente dizer, eu aprovei e vou pagar quando eu tiver caixa, ou eu tenho que dizer quando que eu vou pagar. Esse ponto aqui da Thaís é super importante. É super importante e muito interessante, porque o que a gente tem aqui é um conflito entre normas, tá? Ela está falando do artigo 205 da Lei 6404, que no parágrafo 3º diz que a deliberação pelo pagamento dos dividendos, né, tem que acontecer num determinado ano e o pagamento tem que acontecer dentro desse mesmo exercício. Isso é a lei societária, Lei 6404, que fala isso para as empresas e sociedades anônimas. Essa lei tributária, ela está dizendo que essa deliberação, esse ato de aprovação e deliberação tem que acontecer dentro do ano calendário 2025 e tem que prever a data de pagamento, o que pode gerar um conflito com essa regra societária. Então, se a empresa segue essa lei tributária, ela pode gerar um conflito entre os sócios que, eventualmente, através da lei societária, queiram receber lucros do exercício de 2025 corrigidos, caso eles sejam pagos em 26, 27 ou 28. Né? Então, eu posso ter um impacto societário decorrente de uma lei tributária. Né? Aqui é uma das atecnias dessa lei tributária. Né? Entendi. Ela não está respeitando regras de direito privado. Né? Então, ela pode gerar esse tipo de distorção. Entendi. O outro aqui que perguntou foi o seguinte, como que ficam as holdings patrimoniais que são controladas por empresas estrangeiras, né? Porque é muito comum a gente substituir a pessoa física brasileira, domiciliado no Brasil, por empresa estrangeira, né? Pela Lei 14.754, a empresa fecha o balanço, né, pelo IFRS e o BR-GAAP, e poderá abater o resultado do lucro na holding controlada no Brasil. Como que fica essa situação diante do projeto de lei 1087 ou mesmo da reforma tributária? Bom, o projeto de lei 1087 sobre os pagamentos para estrangeiras, ele é muito objetivo. Ele diz, haverá retenção e ele dá uma alternativa para que esse imposto que foi retido possa eventualmente virar um crédito para essas empresas aqui no Brasil. Né? Então, eventualmente, eu tenho a opção do contribuinte esse direito a ter um crédito desse valor que foi retido no pagamento. Desculpa. Só isso? Então, continua igual. Ela Essa é muito questão... objetiva. Tá. Então, por exemplo, se uma empresa estrangeira, uma offshore, detém cotas de uma empresa brasileira, a equivalência patrimonial na empresa estrangeira não vai ter grandes impactos, então. Aqui a gente tem alguns pontos a serem observados, né? Provavelmente essa empresa estrangeira, no país em que ela está estabelecida, não há tributação sobre esse ganho decorrente da equivalência patrimonial. Né? O Brasil não tem aqui competência para falar sobre a tributação desses
rendimentos. Até então, a remessa de juros, de dividendos para o exterior, ela não era tributada. Então, o Brasil está dizendo, agora com a sua competência tributária, que o que for daqui para fora será tributado pelo imposto de renda adicional de 10%. Tá certo. Então, acho que não tem mais dúvidas, acho que a gente conseguiu esclarecer os principais anseios dos participantes. Tem mais alguma dúvida aqui? Acho que não, né? Não veio mais nada aqui no chat. Acho que a gente fez a nossa lição de casa direitinho, né? E vamos ver aí. E qualquer novidade que a gente tiver aqui do Senado, da sanção presidencial, a gente vai passando para vocês. Muito obrigada por todos terem participado. E a gente espera que seja o primeiro webinar de vários. Agradeço mais uma vez o Dr. Gerson, especializado aqui em Direito Tributário, que vai ter muito serviço agora, né? Pois é, um momento delicado do país, né? Um momento que a tributação está em um nível muito relevante aqui para contas públicas e outras questões, né? Bom, mas enfim, obrigado pelo convite, foi muito bom Ótimo. Participar aqui com você. Me coloco à disposição aqui de todo mundo, com certeza tem dúvidas que vão surgir aí no decorrer do tempo e podem contar comigo. Estão todos em estado de choque. Eu, então, agora eu só vou tirar R$5.000 por mês. Tá certo, não, então. você pode até 49.999,99. Ai, gente, tá bom. O Teco não vai ser mais um vira-lata com cartão de crédito. Tá certo, então. Uma boa tarde para todo mundo, então. Boa tarde, pessoal. Obrigado pela audiência.